Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar mais início na reunião de estudos neste domingo. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje a lição que nós vamos ler e estudar é a do livro Vinha de Luz. E aí, lembrando, né? Domingo passado fizemos a introdução do Livro dos Espíritos, no qual faremos isso de 2 semanas em 2 semanas, né? E assim também vamos fazer o estudo da moral cristã com o livro Vinha de Luz, né? Lembrando que ele é psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e a lição de hoje é a lição de número 2. Vê como vives. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritualistas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Uma lição muito extensa. Ela é uma lição grande, essa segunda aqui, né, do livro Vinha de Luz.
E aí, vamos lá, vamos começar o estudo e eu vou pedir a licença para começar de uma maneira, porque, de um certo modo, quando eu peguei para ler, peguei agora de manhãzinha, né, para dar uma lida nela, para entender o contexto da lição, algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção, né? O título é Vê Como Vives. Mas o que me chamou a atenção é essa passagem de Lucas, do capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. É Jesus. E eu não me remontava, dentro dos estudos que a gente vai, né, desenvolvendo na nossa encarnação, eu não remontava essa passagem do Cristo. Eu falei, não, eu vou ter que entrar nesse capítulo 19 para ver se eu consigo antenar a que passagem foi essa e até mesmo, se eu não souber, para saber. Porque a nossa vida é um eterno estudo. E isso que é importante, né? Então me chamou muita atenção essa passagem bíblica. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. É interessante que esse livro vinha de luz há um tempo atrás, um tempo bem atrás lá, eu já tinha feito a leitura dele e não me remontava dessa passagem bíblica. E aí eu peguei, né, falei, vou lá para Lucas 19, e aí, né, gente, respeitando, óbvio, o nosso estudo, ele tem que ser, eu acho que ele tem que ser muito importante no campo do saber, do conhecer, né, e entendermos o propósito do Cristo para todos nós, né? Lembrando que esse é o versículo 13 do capítulo 19. Eu vou tomar a licença de fazer uma leitura, né? Até mais ou menos ali no versículo 15, para que todos se possam contextualizar nisso. Eu vou fazer a leitura do número do versículo e o versículo. É o Lucas 19. 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4. E correndo adiante, essa é a história de Zaqueu, né? Essa história, inclusive, ela até tem músicas gospels, né? Até músicas bonitas, remontando a história de Zaqueu. E aí, eu acho que é muito interessante, né? Porque aí a gente vai contextualizando novamente essa história. 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha quão grande Cristo era, né? E Cristo não era de polêmica. Cristo era para todos. 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9. E disse-lhe Jesus, deixa eu só ver um item aqui, gente, aqui. 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só, então Jesus chamando a atenção dessa mudança de Zaqueu, dentro da bênção, inclusive, de hospedar Cristo, o quanto que ele estava se renovando, ele estava se tornando uma pessoa renovada. Ou seja, quem conhece Cristo, olha, nova pessoa é. Então, lá, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 11. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu
e contou uma parábola. Nós podemos chamar, né, essa parábola aqui, bem relativa à parábola dos talentos. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava de logo se havia se manifestar o reino de Deus. 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. 13, que é o versículo da lição. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. 14, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após eles embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. 15, e aconteceu que, voltando a ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Bom, esse aqui é um capítulo que ele vai até o versículo 48. O que nós temos em mãos, que nós vamos por esse mundo afora e conseguimos, aqui o termo utilizado é negociar, mas o que nós conseguimos converger, o que nós conseguimos congralutar, o que nós conseguimos ajuntar mais, o que nós conseguimos desenvolver com aqueles dons, talentos, tudo que vem do Pai maior, o que nós conseguimos fazer essa movimentação? Então, ver como vives como que eu estou me comportando perante as bênçãos que chegam até a mim. Inclusive, a reencarnação é uma dessas bênçãos vinda do Pai, na onde ele nos dá a possibilidade de estarmos reparando malefícios que nós mesmos praticamos. Como eu estou agindo? Vê como vives. Vê como vives. Então, claro que depois de pegar essa passagem, entrar dentro do... E esse aí, gente, até para os amigos que nos acompanham via YouTube, isso é importante entender que muitas das vezes nós nos deparamos aí no dia a dia, quando as pessoas procuram saber e conhecem que nós somos espíritas, né? Seguimos a doutrina espírita e tudo mais, elas muitas vezes elas julgam ou pré-julgam, ou até procuram conhecer realmente como que funciona todo as diretrizes dos conhecimentos, das práticas da doutrina espírita, para eles entenderem que quando nós, da doutrina espírita, remontamos, né, a lei de causa e efeito, a lei do plantio e da colheita, e nós remontamos dentro da reencarnação, que seria a dádiva mais bondosa e justa do nosso Pai, que é Deus, e aí eu tenho que ver o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, o que eu estou rendendo, e eu estou falando espiritualmente, porque a gente pode ter posições sociais, profissionais aqui no planeta Terra, que nós podemos ser os chamados verdadeiros vencedores da vida. Mas nós sabemos que nos bastidores que existe o espírito e que existe toda uma linha moral na onde se baseia-se no amor, na bondade, na caridade, que existe um trabalho muito mais árduo a desenvolver.
Então, quando eles nos chamam, quando Emmanuel ele nos chama, né, a atenção de ver como estamos nos comportamos, né, como estamos nos comportando, é muito importante nós entendermos que o processo evolutivo, na atual conjuntura do nosso planeta, prova e expiação, ele passa por grande parte por penas dolorosas. Mas essas penas, não é que Deus está nos punindo, que Deus está, muitas das vezes, em dogmas religiosos, castigando, né? É castigo de Deus. É castigo de Deus. Deus não castiga. Pai maior, um pai soberano, um pai justo e bom, um pai amoroso, um pai que nos dá a oportunidade, o pai não castiga. O pai não castiga. O pai ensina, o pai nos dá norte, o pai nos dá bênçãos. E a bênção maior que nós podemos ter, preste bem atenção, é a reencarnação. A reencarnação. A possibilidade de repararmos, de apararmos algumas frestas que viemos no decorrer de nossa vida espiritual, cometendo, infringindo, fazendo. E olha, a nossa dor, ela pode ser menos dolorosa quando nós estamos de uma maneira bem engajado no cristianismo. E aí Emmanuel começa. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Não adianta. Até aquele que não crê em Deus, não se preocupe. É a ele que você está vinculado. Não adianta. E aí, os nossos comportamentos, as nossas renúncias, a necessidade da vigilância, ela é essencial. Estou produzindo? Produzindo, Rangel? Nós temos o quê? Uma fábrica, uma indústria? Não. Estamos obtendo resultados? Como assim? Nós somos comerciantes que precisamos ter lucros? Olha, tudo isso faz parte da vida material e temos sim que conviver com isso. E é importante falar novamente, nada, mas nada nos é proibido. Se nós tivermos que, dentro de um trabalho justo e honesto, termos um poder aquisitivo maior, repare bem o que eu falei, trabalho justo e honesto. E se isso nos possibilitar termos uma vida melhor, uma vida de bens materiais, uma vida na onde nós temos o poderio, o dinheiro, e que isso for ocasionado por um trabalho baseado na fé divina, que eu não comprometa o meu irmão, que eu não passe a rasteira, que eu não sonegue impostos, que eu dê a César o que é de César, mas que eu dê a minha parcela que é de Deus a Deus. Tudo bem. O Eurípides, né? Tio Eurípides, o Marini, ele era muito radical. Ele tinha alguns pontos de radicalidade. Eu lembro muitas das vezes, e aí pegar somente como tema de estudo, tá, gente? Mas o Marini, ele falava assim de vez em quando: olha, é muito rico, tem muito dinheiro, olha, meio difícil ter feito tudo da maneira correta. Ele falava desse jeito para quem eu acompanhava, né? Marley, Fabiano, né? Nós tínhamos esse tipo de tom. O tio Eurípides, ele subiu o tom nesse sentido. Vamos ser mais generosos. Vamos acreditar que sim, mesmo que Cristo tenha falado que era mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus,
Claro que a aprovação de pessoas com poder aquisitivo é mais alto, ela é uma aprovação pesada, mas todos nós temos provações, né? A miséria é uma provação pesada, a pobreza, enfim, né? Vejamos que não adianta nós fugirmos dos nossos propósitos divinos, sendo que nós estamos vinculados a Deus. Um filho nosso, e aí vamos falar geneticamente, um filho nosso em vias, né? Esse menino aqui, ele tem minha genética. Essa aqui tem a minha genética. Nós temos a genética de Deus. Portanto, temos trabalho a realizar. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Aqui está chamando um propósito meio tipo assim, ainda é necessário dentro das religiões ter mais ou menos um certo sacerdócio, um certo pessoas escolhidas, um certo, enfim, tá? Emmanuel ele vem remontar isso, mas ele tem um objetivo. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Vou repetir. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes. Ou seja, tem uma figura, essa figura, de um certo modo, é uma figura que ela é um líder, né? É uma equipe de líderes dentro de uma determinada igreja, na onde, que por vezes, por necessidade próprias humanas, existem algumas exigências pessoais e exigências da própria vivência da igreja. Nós podemos citar vários casos aqui e vamos falar a respeito disso, tá? Vamos falar. Desvirtuando-lhes o apostolado. Ou seja, muitas das vezes, talvez, essas exigências fazem com que esses mesmos sacerdócios façam ações que sejam um tanto quanto contrários à lei divina. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas, que somos nós, reclama de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação é a doutrina espírita, tá, gente? Pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Olha, isso aqui serviu como lição. E aí eu acho que é importante a gente citar. Eu vi uma entrevista do Dan Stubach, né, que é um ator, e aí nós vamos entrar, olha como que a gente fala de tudo, né? Ele é torcedor do Corinthians. E nessa entrevista, ele toca no assunto do Corinthians, e ele toca de uma maneira assim, ele fala muito da infância dele, da juventude, como que ele veio crescendo, ele é um ator que ele frequenta estádio de futebol, e aí ele conta a história, desde da época do pai dele, enfim, que ele aprendeu que o Corinthians nunca teve o melhor time. Tanto que realmente, se pegar a história, você vai ver que outros clubes têm mais títulos, principalmente antigamente. E aí ele citou uma coisa que vocês vão ver que eu vou chegar numa moral da história. Que ele aprendeu que se o Corinthians não era o melhor time, que ele tinha que, pelo menos, jogar com vontade e raça.
que isso foi umas coisas que, principalmente nos anos 60, 70, 80, o Corinthians se destacou muito, né, na questão da raça. Poderia jogar mal, mas não poderia jogar sem raça, né? Então, isso ficou muito. E aí ele cita nessa entrevista que isso serviu, inclusive, para a vida dele. E aí eu falei, pô, em que ponto que ele vai chegar, né, na vida dele? Ele falou, porque eu aprendi também que eu não sou o melhor na vida. E que eu tenho que correr atrás também de todas as ações que eu deva trabalhar e reverberar e tudo. E aí, pô, moral espírita. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos espíritos em evolução, buscando, sim, melhorar, buscando fazer o nosso melhor, buscando seguir Cristo e buscando, sim, crescer, principalmente moralmente. Então, quando muitas das vezes, em cunhos religiosos, a gente acha que aquele alto sacerdócio, por tantas vezes, ele é uma pessoa santa, ele é uma pessoa assim, e aí começa a demandar uma exigência que muitas das vezes vai ver que essas pessoas são falíveis também. Vamos dar um exemplo. Falei que ia citar exemplos hoje. Quando na Igreja Católica assumiu o Papa Francisco ele fez alterações, e aí isso, qualquer campo de estudo e pesquisa que vocês fazerem, vocês vão ver. Ele fez alterações grandiosas dentro da Igreja Apostólica Romana. Ele fez. Ele fez para melhor. Isso atingiu pessoas. Isso atingiu o clero. Mas melhorou moralmente. Nós precisamos entender, no movimento religioso, seja ele qual for, as pessoas que estão fazendo a diferença pelos seus exemplos. Pelos seus exemplos. Rangel, Oi. você me fez eu lembrar de uma frase, né, que fala assim: floresça onde Deus te plantou. Porque em qualquer vertente religiosa nós todos estamos sujeitos a falhas. Então não tem nenhuma que pode bater no peito e falar assim, aqui é tudo correto. Não existe, porque são grupos formados por seres humanos em evolução, né? Inclusive, tivemos uma opinião pessoal essa semana, né? Que talvez que não agrega a muitas ideias da doutrina, né? É importante nós ramificarmos isso, porque se nós não estivermos em vigilância necessária, Jesus, muito grandioso nesse sentido, né? Se nós não estivermos na vigilância necessária, se nós não estivermos na observação saudável, nós podemos cair. Cair. Da mesma maneira que até no último limite da nossa evolução, dentro de uma encarnação, nós podemos alçar voo, mas nós também podemos, de uma certa maneira, cometer algumas desinformações que isso pode vir a provocar um certo tipo de reflexo. Olha, vigiemos e oremos. Politizemos, mas não nos torne tendenciosos a determinado tipo de vertente política, mas politizemos para que nós possamos entender todos os mecanismos e o que é essencial, mas nos vigiemos, nos oremos, nos observemos, porque nós estamos aqui, para cair fora. Essa semana foi uma semana muito, eu não vou falar difícil, mas foi uma semana muito estranha, muita coisa. Eu estou falando particularmente a mim, tá? Eu estou falando particularmente a mim, na onde se foi necessário muita renúncia.
muita renúncia. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E aí a gente tem que pensar na seguinte quesito, né? O silêncio, muitas das vezes, se não todas, ele é um bálsamo. Ele impede que a gente balbucie algumas palavras que talvez não vai cair bem, que vai ofender, que vai exaltar o que não deve ser exaltado. Então nós temos que tomar cuidado. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu até citei na reunião agora de manhã também, nós temos que tomar cuidado que, além do silêncio, a gente tem que trabalhar dentro do nosso coração a nossa corrigenda. Por quê? Porque mágoa, trauma, a vontade de responder alguém que ali eu me segurei, mas que está me corroendo por dentro, isso causa doença no corpo físico. Então, o silenciar é o primeiro ato, mas o corroer, esse machuca nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, é treinamento. É difícil. É difícil. Por isso nós estamos comentando aqui. Olha, aquele é um orador, aquele ali é um cara que trabalha no bem e tal. Opa, calma. Temos pontos falíveis, porque até os espíritos missionários, exceção a Cristo, Jesus Cristo tinha a plenitude da evolução espiritual. Os outros demais profetas missionários, eles ainda carregam, na atual conjuntura do planeta Terra, provas e expiações, ainda assim, algumas intempéries do passado. São missionários, são grandes, mas não são ainda espíritos como Jesus Cristo é. Então, tem pontos falíveis também. Tem pontos falíveis. Então, nós precisamos entender que nós temos que seguir pelos exemplos bons e não passar pano para falhas de opiniões humanas, né? Não vamos passar pano, mas vamos seguir o que é bom. É a caridade? É a caridade. É a bondade? É a bondade. É a renúncia? É a renúncia. É o amor para os seus irmãos? É o amor para os seus irmãos. Então, vamos pegar o que é bom. Vamos pegar o que é bom, o que é o trabalho bom das pessoas. Continuemos. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Repito, urge considerar, porém, que o testemunho cristão, Marley, você é um testemunho cristão, tia Marlene, tia Ivanete, Viviane, a Fabiana, a Cristiane, somos testemunhos cristãos aí. Então, logo, temos alguns deveres. O Carlos também, eu acho que eu não sei ele. Os deveres que nós temos no desenvolvimento cristão. Desenvolvimento cristão. Tem um vídeo que eu vi a respeito do julgamento de um serial killer, né? Nos Estados Unidos, ele teve um período onde teve irmãos nossos que tinham teve muitos serial killers, né? Ou seja, muitas pessoas, de um certo modo, que não tinham os pensamentos ajustados e carregavam por si só enfermidades psicológicas, né? Neurológicas e tudo mais, que são espíritos que, no decorrer do tempo, veio trazendo mazelas também ao ponto de cometer iniquidades, né? Maldades por si só, vamos dizer. E tem um julgamento, e isso me pegou muito também.
eu mostrei até para a Mirella o vídeo, que a história é a seguinte: esse serial killer estava sendo julgado e todos os testemunhos que estavam ocorrendo no júri naquele momento eram de familiares das vítimas, né, desse serial killer. Esse serial killer, inclusive, ele veio a cometer mais de 40 assassinatos. E toda vez que ia um familiar, um amigo, né, querido das vítimas, eles balbuciavam palavras pesadas mesmo, de muito sofrimento, e não é diferente, né, gente? É muito difícil mesmo, dependendo de como tudo ocorre. E o xingavam, e o mandavam para aqueles lugares, é coisa muito pesada. Só que ele era indiferente no momento do júri ali, indiferente a tudo isso. Mas teve um senhor, inclusive é vídeo que está disponível, né, nos meios da internet, teve um senhor que, em vez de maldizer o assassino, ele começa assim, ó: olha, você... É mais ou menos isso. Esse crime, mas você, o senhor falou assim, porque era o filho dele, filho ou filha, não lembro muito bem. Mas você está fazendo eu praticar, por mais difícil que seja, mas está fazendo eu obrigatoriamente praticar aos mandamentos do Cristo. E aí ele começou a destrinchar todo, né, as suas falas. E no final ele falou: e eu te perdoo. E aí, nesse momento, o serial killer chorou no júri. Até então, ele estava indiferente em todos os pontos. Mas nesse momento, algo tocou o coração dele. E mesmo que difícil, executar os mandamentos do Cristo, esse senhor o perdoou. Olha, gente, vocês pararam para reparar nesse sentido que ali se fez Cristo. Ali se fez Cristo. Ali, naquele momento, no perdão sincero, todo o júri se irradiou. Nós somos testemunhos do Cristo. É difícil, não é fácil, não. Principalmente por aqueles que nos machucam. Principalmente por aqueles que nos humilham. Não é fácil. Os nossos traumas, que nós já carregamos já há muito tempo, né? Mas principalmente os traumas que carregamos da vida atual, ele não é fácil. Por isso que Cristo nos convida a todo momento a uma mudança muito complicada, diga-se de passagem, mas que a gente vai ter que ir renunciando. Vai ter que ir renunciando, porque não é fácil, não. Vocês reparem que quando Zaqueu, quando Cristo se dispõe a ser hospedado por Zaqueu, tantos outros julgaram Cristo. Como assim? Como pode? Fala a verdade, Jesus Cristo foi julgado o tempo inteiro. Jesus Cristo. O Espírito, que até essa semana estava conversando com a Mirella, e a Mirella fazendo alguns estudos também, né? Um Espírito que ele não foi um virtuoso escolhido por Deus. Ele foi um Espírito criado como nós, e aí, como a gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai chegar nessa questão, mas Jesus Cristo, ele foi um Espírito como nós, criado simples e ignorante, e aí o ignorante não é esse ignorante desse patamar pejorativo que muitas vezes é utilizado no meio material nosso, não. Esse simples ignorante é que ele foi criado da maneira mais... É uma semente a ser desenvolvida, uma semente que não vinha com conhecimento e nada mais, sem privilégios.
Isso nós todos fomos criados dessa maneira. Só que Jesus ele foi num caminho mais reto. Ele não foi, ele não passou por talvez por males que eu, Rangel, escolho de vez em quando passar, entendeu? Ele foi num caminho mais reto, então a evolução dele foi mais rápida. Rápida porque ele foi criado um filho único? Não, ele foi criado como nós. Só que ele pegou o caminho, o verdadeiro caminho. E por isso que nós temos ele como governador do nosso sistema solar, inclusive. Né? Um espírito grandioso, espírito celeste. Lembra que nós comentamos de mundos celestes? Então, Cristo é celeste. Angel, ele escolheu os caminhos Certos. os atalhos certos, né? A gente pega os caminhos tortuosos e estamos sempre dando com os burros na água, né? É literalmente isso, né? Voltar e recomeçar. É igual o GPS, né? Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. A gente está tendo que fazer isso a todo momento. Porque, nossa, é cada caminho que pega, que, olha, por isso da vigilância. Não tem como. Até se a gente for falar materialmente, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. A Vitória tá fazendo, eu acho que eu já falei para vocês, se eu não falei, estou falando agora. A Vitória está estudando no colégio agrícola, né, lá no sítio Petrópolis. E aí ela está fazendo ensino médio junto com técnico em química. E aí eu faço toda uma movimentação, né, para levar a Rafaela na escola, depois levar a Vitória, e, enfim, e depois buscar também. E aí teve um dia que ali no caminho que eu pego, tem um pedacinho de estrada de terra, mas é pedacinho. Tem outros caminhos que é um pedação de estrada de terra, mas tem um lugar que por dentro do sítio Petrópolis, né, passando até lá pela mata, é um pedacinho de estrada de terra. E aí eu fui, parei meu carro ali, né, em cima da graminha da estrada de terra, e aguardando a Vitória sair da escola. E a Vitória saiu da escola, veio pro carro, e aí atrás de mim, e aí, tipo assim, eu tenho mais ou menos uma ideia de como que eu ia fazer para sair ali daquela estradinha de terra. Eu não tinha passado por essa situação ainda. E aí chegou um outro carro, parou atrás de mim, a Vitória entrou dentro do carro. Falei, nossa, em vez de fazer esse caminho para frente, eu queria dar uma ré, fazer uma conversão e voltar para trás, né? E aí eu falei, sinceramente, eu tinha opções, né? Eu tinha opções de realmente. Por quê? Porque eu sei que ali a uns 2 metros à frente de mim, 1,5 metro, mais ou menos, eu vi que tinha lama. Falei, eu não vou passar o carro pela lama, não. E na hora que a Vitória veio, tinha um carro atrás de mim que me impossibilitava dar uma rezinha para escapar da lama. Eu tinha a opção de esperar o carro, porque ele também estava pegando aluno, né, para levar embora, né, e esperar um pouco. E aí eu estou explicando materialmente. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou para frente. Só para contextualizar, eu tô com um carro agora, eu tô com um Renault Sandero e ele é 1.0. E adivinha? Atolei. Podia ter esperado. Atolei, não ia para frente, não ia para trás, acelerava, o carro ia afundando. Falei, nossa senhora. Por que eu não esperei 2 minutos? Aí tava saindo uns alunos da agropecuária lá da escola, né? Os meninos andando tudo de chapéu, bota, tudo. Olhei para eles, falei, preciso de ajuda. Você atolou, moço? Atolei. Não, acelera aí que sai. Não tá saindo, eu tô afundando mais. Aí teve um lá que falou, gente, vamos parar de perguntar pro moço e vamos ajudar ele, uai. Aí veio todo mundo. Aí veio uns 5 empurrar o carro.
Graças a Deus saiu, o carro virou um lamaçal, uma coisa assim. Mas isso aí é tudo, gente. Exemplos de vida e tudo mais. E olha como que a gente tem que passar por tudo, né? Eu nunca tinha atolado num lamaçal, passei por esse aprendizado aí. Rangel, você ilustrou bem a história, porque o primeiro impulso da gente, às vezes, faz a gente arrepender amargamente depois, né? É isso. E moralmente também, né, Marlene? Sim. Moralmente também. Talvez a gente toma impulsos que vai machucar o meu próximo. E depois, para reconstruir uma relação, é um trabalho muito mais árduo. Ao ponto da gente ter que voltar em outra encarnação com as pessoas que a gente machuca. Com as pessoas que a gente ferem, com as pessoas que, por falta de vigilância, em vez de dar mais amor, a gente reverbera raiva, ódio, sem ao menos ter algo embasado. Então, nós temos que sempre ter, como testemunhos do Cristo, martírizes de mudança. Nós temos que mudar, nós temos que alterar, nós temos que melhorar moralmente. Que a gente cita aqui direto, o intelecto já está perfeito. Olha a evolução intelectual humana. Tá legal, tá bom. Existe tecnologia guardada aí ainda para 10, 15 anos para frente ainda. Né? Então, tá tudo bem. Ah, mas o moral. Moral é atividade diária. E aí, olha que interessante, ó. Emmanuel ele vem falando, deixa eu ver quantas horas. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador, eu acho que eu pulei um pedaço, deixa eu ver aqui. É aqui, ó. O parágrafo depois daquele que cita a respeito do testemunho cristão. Cada criatura foi chamado pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Nós somos convocados, gente. Nós somos convocados, então nós temos um papel a desempenhar. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Renúncia, exemplificação e devotamento. Vou citar. Fui buscar a Rafaela na escola sexta-feira. É muito difícil, né? Realmente, uma escola muito numerosa de alunos, tem muito pais e responsáveis buscando os alunos, né? Nós já sabemos que fila dupla não é legal, não, né? Na verdade, nós infringimos leis com isso, né? Além de atrapalhar todo o movimento da via e tudo mais. Ou seja, se você não chegou cedo, você para o carro longe e vem a pé buscar seu filho ou sua filha, né? É bem isso que nós estamos falando. Sem nenhum tipo de ativismo, viu, gente? Somente o que é real. Parou longe? Vai ter que parar, vai ter que andar, vai ter que buscar seu filho. É exemplo para o seu filho, é exemplo para sua filha, é exemplo. Mas teve um caso na sexta-feira que eu acho que foi o recorde. Existe uma faixa de pedestre bem em cima para o rumo do portão da escola. Eis que eu chego, né, para buscar a Rafaela e o rapaz me para o carro em cima da faixa certinho no portão da escola, com o seu som ligado, do lado de fora, aguardando a criança que demoraria uns 10 minutos ainda, no mínimo, para sair da escola. Ele pegou a filha dele, colocou dentro do carro e saiu.
atrapalhando a faixa de pedestre, atrapalhando quem estava ali aguardando os seus filhos e atrapalhando para quem retirava seus filhos para levar embora e que precisava atravessar a faixa de pedestre. Como que eu vou educar minha filha fazendo essas ações? As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificações e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Vocês estão vendo que, tirando a parte da mãe e do pai, que eu acho que é o mais, né, o que mais nos atinge, que Emmanuel cita, mas todos os outros, Emmanuel ele citou ocupações, cargos que nós temos no mundo material aqui, e ele vem trazendo as suas responsabilidades para cada, né, para cada setor, mas em contrapartida também ele traz algo que é muito mais rico nisso tudo aqui, que são o quê? São as ações a serem executadas. Ontem mesmo me chamou a atenção. Nossa, tô cheio de história, né? Agora você vai me chamar de pescador aqui. Ontem mesmo estávamos passando num ponto aí comercial, e aí a minha conta tinha fechado em R$ 35,50. Na hora que eu coloquei, eu ia passar o cartão. Na hora que a moça estava digitando, ela não escreveu R$ 35,50. Ela escreveu R$ 3,55. E aí eu falei para ela, moça, tá errado, porque tá R$ 3,55. Ai, nossa, eu esqueci. Nossa, obrigado, moço. Eu falei, não, obrigado, não precisa falar obrigado, né? Isso são coisas que você não precisa meio que agradecer. Isso são responsabilidades nossas. A responsabilidade com o meu irmão. A empatia. O exemplo que eu tenho que dar para minhas filhas. Já pensou se eu passasse a 3,55 e saísse falando para minhas filhas? Nossa, ó, você viu ali? Eu fui esperto. Que engano. Que feio. Tem uma música sertaneja, inclusive, que fala assim, ó, todo dia uma feiura. A gente vem carregando esse negócio aí, né? Todo dia uma feiura. Por isso nós estamos num planeta de prova e expiação ainda. Por isso nós estamos aqui para melhorar. Não dá. Os exemplos. E ainda a moça ainda falou assim para mim. Moço, mas acontece. E comigo já aconteceu, principalmente quando eu entrei. E aí sabe o que acontece, gente? O operador de caixa, ele tem que pagar do salário dele, ele tem que pagar do dinheiro dele, o que falta no caixa naquele dia, naquela semana. Agradecer, nós temos responsabilidades, né? Nós somos irmãos, não temos que ficar agradecendo. Não temos que... Isso deveria ser natural. É porque a gente vive ainda num planeta onde a soberba e a esperteza ainda falam muito mais alto, e aí por isso que existem esses agradecimentos. Mas poderia ser diferente. E aí eu completei para ela, tá vendo, moça? Porque a gente ainda precisa de pandemia, a gente ainda precisa de um monte de coisa acontecer, porque a gente não aprende da maneira mais saudável, né? A gente não aprende. A gente precisa aprender meio que forçosamente na dor, por exemplo. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Repito, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela, da obra de Deus, para alcançar um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai.
O chão que nós pisamos é do Pai. O ar que respiramos, o oxigênio, a possibilidade, né, de todo vegetal transformar gás carbônico em oxigênio para nós estar respirando é bênção. Isso vem do Pai. Então, nós temos que fazer analogias e ponto direto e focado e entendermos que nós somos grandes abençoados. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Último parágrafo. Em razão dessa verdade, meu amigo, olha como que Emmanuel nos toca. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem desconfiados no mundo. Por algum tempo. Por quê? Porque logo mais, cedo ou tarde, retornamos para a pátria espiritual. E aí? O que fizemos? Como agimos? Como que foi? Foi nos dada a oportunidade. Aproveitamos? Derrapamos? Patinamos? Olha, por isso que eu falo, o Vinha de Luz, ele, na minha percepção, ele tem uma conotação diferente até de outras obras, né? Inclusive até da última que nós estudamos, né? Do Fonte Viva. Mas o Emmanuel, ele vem aqui mais focado em determinado tipo de assunto, e que por muitas vezes, gente, é o que eu sempre falo, apesar que alguns seguidores da doutrina espírita não gostarem de estudar Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, né, não tomam essa vertente, né, ficam somente nas obras básicas de Kardec, mas é muito importante e muito rico. Vocês pegam todas essas obras, né, dessa coleção do Caminho, Verdade e Vida, você pega versículos bíblicos da passagem de Jesus, da passagem de Paulo, de Tarso, e trazem tudo, e aí Emmanuel vem e desmistifica, destroça, ele te entrega, e aí é óbvio que Emmanuel, ele vem, como ele puxava muita orelha de Chico Xavier, ele vem num tom mais alto em determinadas obras, e essa aqui não é diferente, porque ele nos convida a enxergarmos como que nós estamos vivendo e o que estamos fazendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Inclusive, antes de abrir de novo o microfone, daqui 2 semanas, a próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 3, O Necessário. E vem Emmanuel de novo, hein? E aí, no domingo que vem, é Livro dos Espíritos. Podem abrir, podem falar, fiquem à vontade. Já explicou bem, né, Rangel? Esse último parágrafo aí, eu lembrei da parábola dos talentos, né? E continuo naquela outra frase, né? A gente tem que aprender a fazer o melhor aonde a gente está, porque cada um está onde deveria estar mesmo, né? Sim. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho usado um termo que é assim, tá dando tudo errado. É porque tá dando certo. Mesmo errado, alguma coisa tá dando certo, ou porque tem que ser daquele jeito, ou porque eu tenho que fazer aquela escolha para aprender e fazer diferente. Então tá dando tudo certo. E outra coisa, né, Rangel? Se a gente tiver com a vida mansa, tranquila e nada está incomodando, está tudo mil maravilhas, pode colocar as barbas de molho, porque você não está fazendo o correto, não.
Você está acomodado, você está na sua zona de conforto, você não está procurando progredir nada, não. Inclusive, é de próprio Emmanuel. Se sua vida está tranquila, está sossegada, prepara. Emmanuel é bem taxativo. Lembrando que Emmanuel já está encarnado entre nós aí, segundo o consta interior de São Paulo. Não que nós, da doutrina espírita, nos apeguemos a isso, mas vamos ver qual que vai ser a vertente do trabalho missionário de Emmanuel, né? Vamos ver, porque estamos passando por momentos bem tensos dentro da evolução espiritual humana. Então, vamos ver que tão logo nós já vamos ter uma noção exata e nós o reconheceremos, viu, gente? Nós o reconheceremos pelo trabalho a ser exercido. Não vai ser agora, não, mas daqui a um tempo o reconheceremos. Bom, vamos encerrar a reunião de hoje. Marley, você faz a prece de encerramento? Sim. Você falou do Emmanuel, eu lembrei, né, que foi inclusive, né, não sei se foi nessa frase aí que aí o Chico escreve, fala, tudo passa, né? Os momentos bons passam, mas os ruins também. E quando tá ruim, você tem que se animar, porque vão chegar os bons. Vai. E é assim, sucessivamente, né? Com certeza. Antes de você fazer a prece, gente, eu fiz um pouco da ata, mas eu perdi um pouco na tecnologia, mas eu vou estar mandando o link para vocês, tá? Hoje já é o quinto domingo de ata, já. Quinto domingo de ata. Então, pode fazer, Marley. Tá bom. Então, vamos encerrar nosso estudo de hoje, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade. E gratidão a Jesus pelos ensinamentos e aos amigos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Vou pela sequência aqui. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tia Ivanete. Obrigado, Tia Marlene. Obrigado, Tio Carlos. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Cristiane. Obrigado a Viviane, minha irmãzinha. Que tenhamos um ótimo domingo. Tenhamos uma ótima semana. Que seja abençoada. Procuramos ser da maneira mais leve, que por vezes é pesado, mas tentamos levar isso. E que fiquem com Deus, gente. Cristiane, qualquer coisa que você precisar, você pode... já saiu. Depois você fala para ela, viu, Fabiano? Lá da robótica lá. Obrigado, gente. Gente, Deus abençoe a todos. Valeu. Até domingo que vem. Até. Boa semana a todos. Obrigado. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Se Deus quiser.